Opa, e aí, tudo bem com você? Quando você cai naquele mesmo pecado, qual é a primeira coisa que passa na sua cabeça? É tipo um cansaço, né? Não é mais uma surpresa, é só aquele pensamento. Eu sabia que isso ia acontecer de novo. E o problema não é só o que você fez, é o que começa a acontecer dentro de você depois. Você vai parando de confiar em si mesmo, vai ficando mais fácil aceitar que você não muda, e aos poucos você começa a viver como alguém que já desistiu, mesmo sem perceber. Só que isso não acontece de uma vez. Ninguém simplesmente acorda um dia e decide desistir. Isso vai sendo construído. Você erra, promete que vai parar, tenta por um tempo, cai de novo e repete. E cada ciclo vai tirando um pouco da sua força. A Bíblia descreve exatamente esse conflito. Em Romanos capítulo 7, versículo 18 ao 19 diz: "Quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço." Isso aqui não é falta de caráter, é uma luta real. Mas tem um ponto que você precisa enxergar com clareza. Você não cai só no momento da tentação. Antes disso, você já foi cedendo em pequenas coisas. Um pensamento que você alimentou, um ambiente que você sabia que não era bom, uma escolha que parecia inofensiva, e quando você vê, já foi. A tentação, ela vem dos nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Isso está escrito lá em Tiago capítulo 1, versículo 14. Por isso que tentar mudar só depois que caiu não resolve, porque o processo já começou muito antes. E tem outro detalhe importante: ficar fazendo promessas toda vez que você erra só piora, porque você cria uma expectativa que não consegue sustentar sozinho. Quando falha de novo, a frustração aumenta. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: "Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus." Significa que não é uma questão de tentar mais forte, é uma questão de não tentar sozinho. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 diz: "Minha graça é tudo que você precisa, meu poder opera melhor na fraqueza." Você não precisa esconder a sua fraqueza de Deus, é exatamente nela que você precisa ir até Ele. Agora, em vez de só tentar parar, você precisa começar a se fortalecer, e isso não é abstrato, tem direção. Começa por Romanos, por exemplo. Ali você vai entender essa luta que acontece dentro de você e por que ela existe. Depois dá uma passada lá em Gálatas, lá fica claro o conflito entre a carne e o espírito e como isso afeta suas escolhas no dia a dia. E Efésios, cara, é surreal, ele vai te mostrar como viver de uma forma prática uma nova vida, com outra mentalidade. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: "Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar." Se a sua forma de pensar não muda, o seu comportamento também não muda. E junto com isso, você vai precisar orar, não só quando cai. Antes disso, durante o dia, nos momentos comuns, Mateus capítulo 26, versículo 41, "Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca." Isso aqui é prático. Se você não se fortalece antes, você cede depois. Outra coisa que você precisa ajustar: parar de se expor ao que te derruba. Não é sobre ver até onde você aguenta, é sobre não ficar perto do que te puxa para baixo, porque no fundo você já sabe os caminhos que te levam a cair, e continuar indo por eles não é falta de força, é falta de decisão. Efésios capítulo 4, versículo 27, "Portanto, não deem lugar ao diabo." Dar lugar muitas vezes é permitir pequenas coisas que pareciam inofensivas. E enquanto isso continuar, o ciclo também vai continuar. Agora, guarda isso pra você. Você não é o seu pecado, mas se você não mudar a forma como tá lutando, você vai continuar caindo. Romanos capítulo 8, versículo 1, "Portanto, agora não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus." Não existe condenação, mas existe um caminho diferente. E ele começa quando você para de tentar resolver tudo sozinho e começa de fato a caminhar com Deus todos os dias, um passo de cada vez. Ore comigo. Senhor Deus, meu Pai, esteja recebendo o nosso coração nesse momento. Muitas vezes nós caímos, nos distanciamos e estamos com as mãos sujas de pecado, mas o Senhor é poderoso, maravilhoso, e está sempre disposto a nos purificar. Então, diante disso, pedimos perdão, Senhor. Esteja nos purificando mais uma vez com o Teu sangue. Nós recebemos o Teu perdão, Jesus. Em nome de Jesus, nos leva aos caminhos certos, a fazer as escolhas certas, a falar as coisas certas, a assistir as coisas corretas. Nos afasta, Pai, de todo o mal. Não permita que a gente caia em tentação. Não permita que a gente continue repetindo os padrões errados, Deus. Esteja nos resgatando, resgata o nosso coração. Esteja nos direcionando a estar cada vez mais seguindo a Tua vontade, em obediência e em santidade. Em nome de Jesus, amém. Que seu dia seja incrível assim como você é. Eu te espero amanhã para orarmos juntos. Que Deus te abençoe.